A série Fargo é uma agradável surpresa. Esta é uma daquelas séries em que, se virmos umas cenas isoladas, ficamos com a ideia de que não está a acontecer ali nada de especial. Contudo, inseridas no contexto, elas revelam um humor negro de quase ir às lágrimas. Porém, não existe uma glorificação do mal e nem se cai numa estéril autocrítica da sociedade moderna ou da moderna sociedade norte-americana que leva à inanidade. O aspecto crítico até está presente, mas vai ser muito além disso. Na primeira temporada, podemos dizer que a trama básica da ação é um conflito entre um assassino profissional e uma associação criminosa que foi desmantelada quase que acidentalmente por um indivíduo comum. Já a trama psicológica tem a ver com a forma como o mal se espalha e pode ser contido. Um indivíduo que é um modelo típico do falhado envolve-se com um psicopata e quanto mais mergulha no mal, mais confiante fica e mais bem-sucedido se torna. Vemos o mal propagar-se como se fosse fogo em palha seca, aproveitando-se de frustrações, ressentimentos, inseguranças, crenças absurdas, famílias disfuncionais e assim por diante. O psicopata consegue induzir as pessoas a cometer barbaridades. E ele quase que aparece como um personagem glorioso devido ao seu poder aparente. Contudo, a própria paisagem dá-nos um sinal que não é bem assim. Temos um cenário gelado, que em teoria retrata o Minnesota, mas na realidade foi filmado em parte no Canadá. Na ficção, é costume mostrar paisagens brancas e frias como sendo belas, mas aqui a paisagem é mostrada muitas vezes como um agreste e desprovida de beleza. Ela serve de símbolo para a racionalidade do psicopata. O seu poder, que junto aos fracos parece absoluto, de repente parece se esvair quando ele enfrenta pessoas unidas por bons sentimentos ou quando é enfrentado por aqueles que veem nele o demônio. Não é uma imagem simplista da vitória do bem sobre o mal, mas é a luta que as pessoas comuns podem realmente oferecer a situações de crise. Os atores da série não são os habituais modelos saídos do ginásio, mas pessoas de aparência mais normal, com as quais nós podemos nos identificar mais facilmente. Existem vários personagens que parecem cretinos e mal intencionados, mas, na realidade, acabam por se mostrar mal adaptados às funções que desempenham. Este é um dos aspectos mais interessantes da primeira temporada, porque retrata um dos grandes problemas da sociedade moderna. A burocratização da sociedade faz com que as pessoas entrem em profissões sem terem a mínima noção do que aquilo significa, e depois ascendem a postos de chefia e tornam-se empecilhos. A segunda temporada mostra eventos passados na mesma zona, mas passados quase 2 décadas antes. De 2006 passa-se para 1979. A trama básica é semelhante. 2 associações criminosas, uma familiar e outra mafiosa, entram em conflito envolvendo acidentalmente um casal de pessoas comuns. Contudo, existem diferenças significativas. A segunda temporada, relatando eventos precedentes, de certa forma, serve para explicar como se chegou ao estado de coisas que se vê na primeira temporada. Na primeira temporada, tudo ocorre de forma vertiginosa, e a forma como a sociedade, as famílias e as consequências estão desestruturadas explica a forma como o mal se propaga facilmente. Na segunda temporada, recuamos para tempos mais calmos, mas em que a raiz da desestruturação já se encontra visível. Aqui vemos uma ingenuidade quase criminosa e que realmente pode despoletar a realização de crimes. O casal mencionado acaba por se ver envolvido no conflito entre facções criminosas, mas, como não conseguem imaginar a gravidade das implicações, acham que conseguem dominar a situação. Mesmo depois de avisados, eles prosseguem como se nada estivesse ocorrendo. Por outro lado, existe uma crítica explosiva ao feminismo, que é difícil de saber como escapou à censura do politicamente correto. A mulher do casal referido é uma cabeleireira que sonha com uma vida diferente, parecida com a da sua colega, que ainda por cima, lésbica, põe-lhe na cabeça ideias de afrontar a sociedade machista e de participar em seminários para o desenvolvimento pessoal. Well,
mean, you gotta get the money back right away. I mean, just call him and tell him you're sorry, but you need the money for... Ed, Because on Friday, he sells to the fella up in Sleepy Eye, and then we're screwed. Everything okay? I need the money back for the course. Sent that on already. I need it back. It says we could lose the shop. Oh, Ed says, well then stop the presses. Come here. Sit down. Look in that mirror, hon. Tell me what you see. I don't know, a girl? You get your period. Then what girl? That's a woman. A strong, beautiful, vibrant woman. And no man should be able to tell you what to do, not with your body or your money. How much I've been paying you here? Assim, ela vive sempre com a cabeça no ar e em situações de crise, de repente, esquece do que está acontecendo e passa a reclamar sobre algum capricho seu e por vezes chega mesmo à loucura. My question for you is, how come after you hit that fella, you didn't just drive to the hospital or wave down a passing motorist and ask him to call the cops? You say it like these things happen in a vacuum. Like it's a test. Check A or B. But it's like decisions you make in a dream, you know? I'll tell you what, if it was me and we had to run, I wouldn't look back. For what? The dazzle? This house? This is Ed's house. He grew up here. His mom washing his undies. His father taking his paper to the commode. You ask me how come I buy all these magazines? I'm living in a museum of the past. Outra personagem feminista, adolescente, já é uma precursora do ideal meu corpo, minhas regras, e em nome da sua rebeldia não hesita em trair a própria família. Dead. Your Indian killed him. Killed a lot of people. I didn't know that was happening. Nobody told me. You believe me? Right? What are we in your mind? Romeo and Juliet? No. I don't know. This? Not so much, my young friend. It's not my fault. They had a meeting without me. I would have said. If you want me to take you seriously, you have to be a serious person. Have a beer. Do a line. Blow your load. Oh, that's fine. But it's not the point. It's the point. I want to know what they're gonna do before they do it. Every time. Isto é uma imagem muito apropriada do mundo moderno em que ideias disruptivas e revolucionárias entraram na mente das pessoas comuns que não têm qualquer capacidade de lidar com elas e, como consequência, tornam-se demoníacas ou entram num processo autodestrutivo. Como que, para compensar, duas das personagens mais fortes da segunda temporada são mulheres de família que têm de superar a adversidade. Uma delas está fortemente doente e já fisicamente muito debilitada, mas é a que tem a inteligência mais arguta. Outra é uma mãe que tem de assumir o papel de chefia da família depois do marido ter ficado incapacitado. Já na primeira temporada, a personagem mais forte era uma mulher. Os autores fizeram cruzar as personagens da série com Ronald Reagan em campanha para as presidenciais pelas pequenas terras.
nota-se aqui alguma ambiguidade. Por um lado, Reagan fala para pequenas plateias de forma quase intimista e consegue levar algumas pessoas às lágrimas com a ideia de Make America Great Again. Contudo, quando alguém lhe faz, em privado, uma pergunta mais profunda, ele não consegue responder. Governor, I don't mean to, what we did over there, the war, my wife's got lymphoma, stage 3, and lately, the state of things, well, sometimes late at night, I wonder if maybe the sickness of this world, if it isn't inside my wife somehow, the cancer. I don't know what I'm saying, except, do you really think we'll get out of this mess we're in? Son, there's not a challenge on God's earth that can't be overcome by an American. And I truly believe that. Yeah. But how? Isto acaba por ser um aviso sobre os limites da atuação política, que não consegue ir às causas de uma crise espiritual. A segunda temporada de Fargo, tendo um tom mais pausado, fez também uma aposta mais forte na imagem e na cenografia. A qualidade aproxima-se daquilo que se vê em filmes cuidados, o que não é fácil de encontrar em séries, dada a necessidade de fazer as produções a um ritmo mais acelerado. Todos os episódios de Fargo têm um aviso meio desconcertante no início, declarando que a história remete para eventos reais ocorridos no ano tal, no Minnesota. Contudo, a parcela de coisas que corresponde a fatos realmente acontecidos é ínfima. Imagino que isto seja uma espécie de resposta meio irônica ao disclaimer habitual nos filmes de que qualquer semelhança entre os eventos relatados e a realidade é mera coincidência. Este disclaimer é verdadeiro de um ponto de vista formal ou jurídico, mas falso quando consideramos os fatos na sua inteireza. As cenas e os personagens que aparecem em Fargo são todos reais, de alguma maneira, pois retratam de forma bastante próxima elementos presentes na realidade.